Pista húngara, calor escaldante. A última corrida antes da pausa de verão de 2026. Todo mundo de olho na largada, ansioso para ver como o Bortoleto ia se sair nessa despedida antes do recesso. Só que o que aconteceu depois, ao longo da corrida, deixou uma pergunta martelando na cabeça de quem acompanhou de perto. Será que a Audi realmente queria ver o Bortoleto pontuar naquele domingo? Antes de eu te contar essa história do jeito que ela merece ser contada, deixa o like nesse vídeo agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e a levar essas análises para mais gente que também torce pelo Bortoleto. Bora entender juntos o que aconteceu. Bortoleto largou lá da 7ª fila, ao lado do Colapinto, e já começou de um jeito diferente do esperado. Pneu macio. Numa condição de 30 graus no ar e 52 graus no asfalto, essa escolha parecia arriscada, quase um movimento fora do script tradicional para uma corrida daquele calibre. Mas o brasileiro não deixou barato. Foi se recuperando, posição por posição, mostrando um ritmo que impressionou até a própria equipe. E olha que ele não ficou só correndo atrás de prejuízo. Ele foi escalando o pelotão. De verdade, deixou o Ocon para trás. Depois, ultrapassou o Alonso. Cada uma dessas ultrapassagens era um recado claro. O brasileiro tinha carro e tinha braço para brigar lá na frente. Não era sorte, não era acaso. Era competência sendo mostrada, curva após curva, na pista mais quente do fim de semana. Só que a frustração dessa história não veio da pista. Não veio de um erro do Bortoleto, não veio de um pneu que estourou, não veio de um adversário mais rápido. A frustração veio de outro lugar. Veio de dentro. Veio de uma decisão da própria Audi, tomada bem no meio da corrida. E é exatamente sobre isso que eu quero te contar agora com calma, porque os detalhes importam muito aqui. Se você quer continuar entendendo os bastidores reais da Fórmula 1, e não só o resultado que aparece no telão, esse é o momento de se inscrever no canal. A gente se dedica para trazer esse tipo de análise detalhada, sem forçar drama onde não existe, só juntando os fatos e mostrando o que eles realmente significam. Se inscreve, ativa o sino, porque essa história ainda tem muita coisa para desenrolar. Voltando para a corrida, foi exatamente nesse ponto, no meio do GP, que a trajetória do Bortoleto, que até então parecia uma ascensão praticamente garantida rumo aos pontos, começou a tomar um rumo estranho. Um rumo que quase ninguém percebeu na hora, no calor do momento, mas que, olhando com atenção depois, parece ter sido justamente o detalhe que mudou tudo para o brasileiro. E talvez esse detalhe tenha custado caro demais. Deixa eu te contextualizar melhor. Enquanto o Bortoleto seguia mostrando ritmo forte, a equipe optou por deixar ele na pista por mais tempo, sem parar, numa estratégia que fazia sentido no papel. Aproveitar o bom desempenho, esticar o stint, ganhar posições enquanto os rivais paravam nos boxes. E funcionou, por um tempo. Ele chegou a aparecer entre os 10 primeiros, brigando de igual para igual com o pelotão da frente. Só que, quando finalmente veio a hora de parar, o brasileiro voltou para a pista numa posição pior do que se esperava, precisando batalhar de novo, do zero, para recuperar cada posição perdida. E é justamente aqui que entra o detalhe mais intrigante dessa história toda. Um dos pilotos que o Bortoleto foi ultrapassando aos poucos, tirando segundo a segundo de vantagem, com muito esforço, era o próprio companheiro de equipe dele, o Nico Hülkenberg. Pensa nisso com calma. 2 pilotos da mesma equipe, brigando pela mesma posição, na mesma corrida. E o brasileiro só conseguiu ficar à frente do alemão porque o Hülkenberg precisou parar nos boxes. Não porque a Audi tomou, claramente, a decisão de priorizar o Bortoleto num momento chave da corrida. Isso já levanta uma pergunta incômoda.
Será que os dois pilotos estavam realmente recebendo o mesmo tratamento estratégico dentro da mesma equipe? E o drama, meus amigos, ainda não tinha acabado. Faltando poucos segundos para a zona de pontos, o Bortoleto vinha se aproximando forte de mais um rival à frente. E foi exatamente nesse instante que um safety car virtual entrou em cena, por causa de um problema com outro carro na pista. Vários rivais correram para os boxes para aproveitar aquela oportunidade. Só que o Bortoleto ficou na pista. E por um momento, essa decisão até parecia positiva. Ele chegou a aparecer dentro do top 10. Mas a alegria durou pouco. Faltando 10 voltas para o final, um rival colou na traseira dele e, depois de pressionar bastante, conseguiu passar, tirando o Bortoleto da zona de pontos. E adivinha quem também aproveitou esse momento para ultrapassar o brasileiro logo em seguida? Isso mesmo, o próprio Hülkenberg. O mesmo companheiro de equipe que, minutos antes, o Bortoleto tinha superado justamente numa parada de pit stop. E aqui fica a pergunta que não quer calar. Será que manter o Bortoleto na pista durante aquele safety car virtual foi realmente a melhor decisão para ele? Ou foi justamente essa escolha que deixou ele exposto, com pneus mais desgastados, bem na hora em que os rivais de trás, incluindo o próprio companheiro de equipe, estavam com borracha muito mais fresca para atacar? Porque a diferença entre terminar dentro ou fora dos pontos se resumiu a poucos segundos. E esses segundos vieram de uma janela de decisão que estava inteiramente nas mãos da equipe. Então era isso. A Audi tomou uma decisão que, na hora, parecia perfeitamente estratégica no papel, mas que, no resultado final, acabou tirando do Bortoleto a chance real de pontuar na Hungria. E a dúvida que fica, para mim e talvez para você também, é: por quê? Por que exatamente naquele momento, com o brasileiro mostrando o ritmo que mostrou a corrida inteira, a equipe tomou justamente essa escolha? Essa atitude, no mínimo inesperada, levanta uma suspeita difícil de ignorar. Será que, dentro da Audi, os dois pilotos realmente estão sendo tratados de forma igual? Bortoleto ainda lutou até a última volta, chegando pertinho, muito pertinho da zona de pontos. Mas a bandeira quadriculada chegou antes. Um final de temporada, antes da pausa de verão, que deixa aquela sensação amarga de que o brasileiro fez a parte dele perfeitamente na pista. Mas que talvez a equipe não tenha feito a parte dela do jeito que deveria, lá nos boxes. Se você também sentiu que alguma coisa não fechou direito nessa corrida, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso. E se você não quer perder nenhuma reviravolta dos bastidores da Fórmula 1, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos continuar desvendando esses segredos juntos, corrida após corrida. Até o próximo vídeo.